Graça e paz, queridos irmãos. Hoje a nossa devocional encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Pois bem, a gente sabe que a liberdade é um bem muito precioso que a gente tem. E ninguém em sã consciência gostaria de perder a sua liberdade, sob qualquer aspecto que ela possa ser analisada. E uma das maiores bênçãos que o Senhor nos concedeu é exatamente a bênção de nos tornar livres. Disse Jesus, aquele que o Filho liberta, de fato ele é livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus está nos falando de uma liberdade que vai além da liberdade física, né, que a gente tem aqui nesse mundo, além da nossa liberdade de ir e vir, além da nossa liberdade de expressão, muito além da nossa liberdade de não estarmos, por exemplo, presos a uma cama, enfermos, né, sem poder nos locomover direito. Então, Jesus está falando da liberdade que nos liberta do mal, que nos liberta do pecado, que nos liberta da condenação eterna. É esse tipo de liberdade que vivemos e desfrutamos em Jesus. E o apóstolo Pedro, aqui nesta carta, ele está exortando, né, para que saibamos viver essa liberdade. Uma das maiores armadilhas para o ser humano é a própria liberdade, porque ele pode fazer mau uso dela. E quando nós fazemos mau uso da nossa liberdade, ela se torna uma coisa ruim, uma coisa que nos prejudica. Então, o fato de estarmos em Cristo, vivermos em Cristo, sermos livres em Cristo, a nossa consciência está liberta em Cristo, o nosso coração, as nossas emoções, tudo aquilo que diz respeito a nós, encontra-se gozando de plena liberdade no Senhor Jesus. E devemos ter sabedoria de Deus para não usarmos toda esta liberdade que temos para fazermos o mal, para praticarmos aquilo que desagrada a Deus, para praticarmos aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Então nós não devemos usar da liberdade como uma desculpa para fazer aquilo que é mal. Nós não devemos usar da nossa liberdade como uma desculpa para agirmos contra os princípios do Evangelho. Pelo contrário, nós devemos viver com sabedoria e vivermos como servo de Deus aqui nesse mundo. E vejamos o verso 17, que interessante, que o apóstolo Pedro vai dizer: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. Então o cristão tem que ter essa postura. A nossa liberdade em Cristo nos direciona a vivermos harmoniosamente com todas as pessoas. Nós devemos buscar isso, nós devemos preservar isto em nossa vida, que é o viver aqui nesse mundo, mas viver com sabedoria, viver buscando sabedoria do Senhor, para que possamos ter paz com as pessoas que nos cercam aqui nesse mundo. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Então, o cristão não pode ter uma postura em que ele assume um tom provocativo em relação às outras pessoas. O cristão não pode ter uma postura que desafia as outras pessoas. O cristão deve de ser uma pessoa pacífica, sempre. O cristão deve ser uma pessoa que preze pela harmonia em seus relacionamentos, porque isto demonstra que estamos vivendo livres em Jesus. Nós nunca podemos esquecer que, embora livres, embora sejamos libertos, nós somos servos de Deus. Devemos obediência ao Senhor, devemos fidelidade ao Senhor e devemos andar com o Senhor porque somos servos do Senhor. E o servo procura agradar em tudo o seu Senhor.
Então, que vivamos com sabedoria e que a nossa liberdade seja usufruída para glorificar a Cristo, para tratar bem as pessoas, para ser uma pessoa de bem aqui nesse mundo, uma pessoa de bem que faz o bem, que promove o bem em todas as circunstâncias. Então sejamos livres em Cristo, mas por outro lado, servos de Deus, presos a Cristo, servindo a Cristo e honrando a Cristo e vivendo harmoniosamente com as pessoas para que o nome de Cristo seja glorificado e não seja difamado. Vamos orar. Pai querido, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos que nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria para que possamos usufruir a liberdade com a qual o Senhor nos libertou para promovermos a proclamação do Evangelho, para promovermos a edificação do nosso próximo, para promovermos a glória do Teu nome. Que a nossa liberdade não seja para nós uma armadilha e que não venhamos a tropeçar e nos tornar motivo de escândalo para o Teu Evangelho. Guarda-nos, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo abençoou a sua vida, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.